Dia de culto é dia de alegrarmos diante do Senhor, celebrarmos a vida, celebrarmos salvação. E hoje, em especial, também temos a ordenação e investidura de oficiais, conforme o Senhor nos conduziu na semana passada, quando elegemos um presbítero e 2 diáconos. Antes desse momento, nós teremos a reflexão, a exposição da palavra, e eu convido você, antes de abrir o texto bíblico, a ter um tempo de oração. São Basílio, um dos pais da igreja do século IV, afirmou que não podemos nos aproximar do conhecimento da verdade com o coração inquieto. Nós não vamos alcançar a verdade, o conhecimento da verdade, que é Cristo, a palavra do Senhor, se o coração estiver inquieto. Então, quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor, pedir que Ele te dê atenção, concentração, ouvidos atentos, prontos para receber a mensagem do Senhor nessa noite. E ore por mim para que eu seja claro na exposição, fiel ao ensino bíblico. Vamos ter esse tempo, queridos. Obrigado, Senhor. A certeza de estarmos aqui é de que o Senhor que nos reúne nesse lugar tem propósitos, e dentre esses eu não tenho dúvida de falar ao nosso coração acerca da Tua vontade e da Tua verdade para as nossas vidas. Isso envolve admoestação, correção, orientação, encorajamento, transformação pela aplicação dessa palavra no coração de cada um. Visita-nos em nossas necessidades, Pai, cada um de nós. Sustenta-nos nessa hora, dá-nos atenção, ouvidos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo que fala conosco através da palavra. E usa-me por Tua graça e para a Tua glória, sendo eu fiel na exposição da Tua palavra, Senhor, da Escritura Sagrada, com clareza, para que o Teu nome seja glorificado. Pedimos assim, como Teu povo que quer Te ouvir, povo que Te ama, povo que precisa de atenção para isso. Em nome de Jesus. Amém. Os noticiários estão repletos de dor, sofrimento, angústia, tragédias, mortes. Para muitos, não existe Deus, é a afirmação deles. O homem faz o que quer, o mundo está solto e cada um vive como quer. Para outras pessoas, a afirmação é: Deus abandonou aqueles a quem Ele criou. Estamos soltos, perdidos, cada um vive como quer, faz o que quer. Mas existem aqueles que olham para essa realidade e dizem: Deus está no controle de todas as coisas. Vem, Senhor Jesus, volta, pois nós queremos viver contigo. Há momentos em que você ora, você clama, você pede a Deus e parece que Ele não está te ouvindo. Há respostas a orações suas que parecem que não chegam nunca. É como que você se sentisse abandonado por Deus. Você pode se lembrar da mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia por mais de 12 anos e que perdeu tudo que ela tinha investindo na medicina e, com certeza, como judia, pediu a Deus que a curasse. Provavelmente ela se sentia abandonada. Há mais de 2000 anos atrás, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer:
Deus meu, por que me abandonaste? O que você faria se Deus lhe abandonasse? O que você faria se Deus se afastasse de você e deixasse você caminhar por conta própria? O que você faria se aquele que te deu vida, aquele que te sustenta, aquele que te protege, aquele que não deixa você caminhar segundo o seu coração, de repente se afastasse de você e deixasse que você seguisse com seus próprios passos, o seu caminho? Muitas vezes nós nos sentimos abandonados por Deus. Há um homem na Bíblia que sentiu-se assim. E eu quero convidar você para olharmos para aquilo que ele experimentou e como nós podemos aprender com ele em momentos assim. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 32. Eu vou fazer leitura dos versos de 24 a 31 e vou pedir que você acompanhe. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versos de 24 a 31. O livro das Crônicas faz parte do nosso plano de leitura bíblica esse ano. Vamos ler a Bíblia toda. Ainda não chegamos nesse capítulo 32, mas esse é mais um dos reis que tem experiência com Deus e que nós podemos aprender bastante com ele quando olhamos para a sua experiência, nesse relato específico, da sua doença. Esse texto que eu vou fazer a leitura, 2 Crônicas 32, de 24 a 31, tem outros dois textos paralelos. No segundo livro dos Reis, capítulo 20, versos de 1 a 11, e também Isaías 38, de 1 a 8. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então, orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou, por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e os canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. O livro das Crônicas provavelmente foi compilado por Esdras, e é um livro escrito para a comunidade posterior ao exílio. O povo de Israel desobedece ao Senhor, vai para o exílio, e o livro das Crônicas conta a história do povo de Deus para esses que voltaram do exílio e que estão sem identidade, meio que perdidos, estagnados espiritualmente, religiosamente. Então o livro vai contando sobre o passado, mas não simplesmente o passado pelo passado. O passado é apresentado para que ilumine as ações do presente do povo que precisa lembrar o que Deus fez e o que Deus está fazendo. Se você quer ter uma ideia
sobre isso, você pode ler Ageu, Zacarias e Malaquias. São 3 profetas que são levantados pelo Senhor desse período onde o povo volta e está meio perdido sobre como devem viver a vida para Deus, tamanha influência sofrida nos 70 anos do cativeiro babilônico. Então, o livro das Crônicas reúne informações que apresentam uma retrospectiva analítica da ação de Deus sobre o seu povo. O cuidado de Deus, a orientação de Deus, a presença de Deus, a soberania de Deus, a santidade de Deus. E o intuito é que o povo seja despertado à esperança. E a uma fidelidade ao único e verdadeiro Deus, motivando então a nação a uma restauração a essa fidelidade somente a Deus. Até porque a ida para o exílio na Babilônia foi por causa da infidelidade a Deus, a idolatria do povo. Então, o sentimento mais profundo do livro é de esperança diante da soberania e da fidelidade de Deus. E isso é importante você ter em mente, porque numa era cada vez mais forte, essa que eu e você vivemos, de que não existe verdade absoluta, mas cada um tem a sua verdade, nós precisamos nos voltar para a revelação da Escritura, a verdade absoluta de Deus. E Crônicas nos encoraja e nos adverte a essa volta para o Senhor. O nosso contexto aqui é um milagre que acontece na vida de um rei, Ezequias. Nós lemos no primeiro verso que Ezequias, como rei, ele recebe uma doença mortal. Ele ora ao Senhor e o Senhor, então, lhe dá mais 15 anos de vida. Isso você não vê aqui, mas você vê nos outros 2 textos, em 2 Reis 20 ou em Isaías 38. E um pouquinho mais sobre esse homem para você ter ideia do que é esse momento aqui na vida dele. Ele começa a reinar com 25 anos de idade e reina por 29 anos. Ele se mostrou muito hábil na direção do reino e ele cuida bastante da relação do povo com Deus. Por exemplo, ele repara o templo, reorganiza o serviço religioso, ele celebra a Páscoa, que há muito tempo não havia celebração, e a faz com uma grande festa, convidando todas as tribos de Judá e de Israel, e lembrando que Judá e Israel estão separados aqui. Ele destrói os lugares altos de adoração pagã, ele destrói a serpente que Moisés tinha levantado, sob orientação de Deus no deserto. Aqueles que eram picados por serpentes por causa da desobediência eram curados, quando olhavam para uma serpente construída de bronze. E ele então destrói, porque o povo continuava agora adorando essa serpente. E ele recebe de Deus, queridos, vitória sobre os filisteus sem precisar lutar. Isso você pode ver um pouquinho antes aqui, a partir do capítulo 32 mesmo. Ele coloca-se diante do Senhor, reconhecendo a sua incapacidade, a sua impossibilidade de vencer, e Deus diz: você não vai vencer, você não vai lutar, eu vou te dar vitória, eu vou fazer tudo. E aqui nós chegamos no momento onde o verso 31 diz que ele foi abandonado por Deus. E nós precisamos entender o que significa isso. O cronista diz que Deus desamparou, abandonou, se afastou de Ezequias. E eu quero responder 2 perguntas nessa noite. Somos abandonados por Deus? Por que somos abandonados por Deus? Então, primeiro nós precisamos entender o que significa esse abandono da parte de Deus que está aqui. Por quê? Eu vou ler alguns textos bíblicos para você lembrar do que a Bíblia ensina sobre Deus com o seu povo. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, 25. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmos 9, 10. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Isaías 41, 17. No Salmo 22, o salmista está convicto, por causa das terríveis circunstâncias em que ele se encontra, que Deus o abandonou. É o mesmo texto que vai inspirar
Jesus vai usar quando ele se sente abandonado por Deus. Mas o verso 24 do Salmo 22 diz assim: pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Deus não desampara, segundo esses textos aqui, e nós teríamos vários outros. Então, como entender o cronista dizer que Deus o desamparou, Deus o abandonou, Deus se afastou dele? Esse abandono não é um abandono absoluto. Esse abandono está, no sentimento que eu experimento quando eu perco aquilo que eu tanto amo, onde eu ponho a minha segurança, quando eu interpreto como se Deus não estivesse presente porque eu não tenho aquilo que eu tanto quero ou tanto necessito. A sensação de abandono surge para mim e para você quando nós perdemos o nosso chão e confiança naquilo que botamos a segurança. O reconhecimento de nossa fragilidade diante de catástrofes, tragédias, perdas, leva-nos a pensar que fomos abandonados. Mas Deus não nos abandona. Deus não deixa de olhar por mim, cuidar de mim e de você. Deus é onipresente, Ele sempre está presente e sempre está cuidando. Lembrando do grito de Jesus na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Deus abandona Jesus ali? Absolutamente não. Mas há momentaneamente um afastar-se de Deus, porque Jesus naquela hora levava sobre si todos os pecados da humanidade. Mas Jesus não está sozinho. Deus continua, e tanto não o abandonou, que o Senhor, Deus, o ressurge, o ressuscita, para que eu e você também experimentássemos esse cuidado. Então, na verdade, Jesus estava sendo amparado pelo Pai e todos nós em Cristo Jesus. Deus não abandona, mas há um afastamento temporário da parte do Senhor para que sobre Jesus então viesse todos esses pecados e Jesus então pudesse pagar por mim e por você na cruz do Calvário. O que é que nós podemos concluir? Que Deus não nos abandona, jamais. Então, como entender aqui? O texto é muito claro. Diz que Ele desamparou, abandonou. Bem, o contrário é verdadeiro. Eu e você, muitas vezes, abandonamos o Senhor. Isso é verdade. Se Deus não nos abandona de maneira, em hipótese alguma, nós abandonamos ao Senhor, quando nós não seguimos segundo a sua vontade. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou, abandonou a lei do Senhor, e com ele todo o povo de Israel. 2 Crônicas 12, 1. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. 2 Crônicas 12, 5. 2 Crônicas 15, 2 diz: este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então, sem dúvida, o pecado nos afasta de Deus. Os nossos pecados nos afastam do Senhor. E se nós não trabalharmos o pecado, não nos arrependermos, não confessarmos para receber do Senhor perdão, nós estamos abandonando a Deus, seguindo o nosso próprio caminho. Então, eu e você abandonamos ao Senhor, mas o Senhor jamais nos abandona. Então, como responder essa pergunta? Ezequias está sendo deixado por Deus por um instante, enfrentando lutas terríveis, a começar pela doença mortal. Para quê?
E aí você olha comigo, por favor, na sua Bíblia, no verso 31. Tem um para depois do Deus ter desamparado e abandonado Ezequias, para prová-lo e para fazer conhecer tudo o que estava no seu coração. Ezequias experimenta o afastamento temporário de Deus com um propósito muito claro. O afastamento divino aqui não acontece por acaso, não é porque Deus não ama Ezequias, não é simplesmente porque Deus quer deixar Ezequias do jeito que ele quiser viver, mas é porque Deus tem um propósito. Para tudo há uma ocasião certa, há um certo tempo para cada propósito debaixo do céu. Então esse abandono de Deus a Ezequias se dá para um propósito. E eu quero ver com você o propósito aqui para que isso nos ajude a lidar quando nós nos sentirmos abandonados pelo Senhor. Primeiro, o texto diz que é para ser provado. Deus abandona Ezequias para que ele seja provado, ser testado, ele é colocado à prova. Deus abandona o rei Ezequias para testar o seu caráter. O propósito de Deus é aprimorar o caráter de Ezequias. O que precisa ser trabalhado na vida desse homem? Dá uma olhadinha comigo no texto. Os versos de 27 até 30 vão apresentar para nós aquilo que ele vai conquistando e que vai levando o seu coração para distante do Senhor. O verso de número 25 diz que Ezequias teve um coração que se exaltou. E é por isso que lá no 31 a gente vê o cronista dizendo que Deus o desamparou para que ele fosse provado e tivesse a oportunidade de conhecer o que está no seu coração. No texto paralelo, 2 Reis 23, nós lemos uma oração do Ezequias. Ele diz assim: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ezequias reconhece seus erros. Ezequias está quebrantado, então ele chora e pede a Deus que o visite, que o transforme, que o sustente. O verso 26 agora de 2 Crônicas 24 diz assim: Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado o seu coração. Queridos, o sentir-se abandonado ou enfrentar lutas terríveis na vida tem um propósito específico da parte do Senhor por trás disso. No caso de Ezequias, é ter o coração provado e ele voltar-se para o Senhor. O texto diz que ele chora muito lá em 2 Reis. Ele reconhece, então, a sua altivez, a sua soberba, a sua autonomia, o querer andar distante do Senhor. Lembra comigo que Pedro também foi provado. Lucas 22, a partir do verso 31, Jesus fala com Pedro, os discípulos estão juntos e Jesus diz: olha, o diabo pediu autorização e vai chacoalhar vocês, vai peneirar vocês. Eu, porém, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, fortalece meus irmãos. Queridos, a prova busca uma correção de rota, uma correção de postura, uma correção de sentimentos, de motivações, de vida, do caráter. E Ezequias precisa experimentar isso, porque Deus o ama e Deus quer que ele se volte. Então, o que nós vemos aqui, nesse abandono, esse afastar-se de Deus, é a graça da providência do Senhor, agindo sobre a vida desse homem para que ele caia em si, para arrancar sua altivez e soberba, e ele então se humilhe e volte-se para o Senhor. Por que somos abandonados por Deus? Porque muitas vezes precisamos ser provados em nossas motivações, em nosso proceder, nas nossas intenções. Mas o texto diz que Deus o desampara para fazê-lo conhecer tudo o que estava no coração. Então, outro motivo pelo qual eu e você podemos experimentar esse abandono de Deus é porque nós precisamos desse chacoalhar do Senhor para olhar para o nosso próprio coração. Vamos pensar aqui
o que estava acontecendo no coração desse homem. Quais as motivações do coração de Ezequias? Quais suas intenções? Olha comigo no verso 27. Ezequias está rico e está muito conhecido, está famoso. Ezequias tem riquezas e glória em grande abundância. Eu não sei se você prestou atenção quantas vezes aparece a palavra abundância, mas agora você vai prestar. Ele ficou cheio de dinheiro, ele tinha lugar para guardar sua prata, seu ouro, suas pedras preciosas, suas especiarias, seus escudos e toda sorte de objetos desejáveis. O verso 28 diz que ele construiu armazéns para colocar a colheita do cereal, do vinho e do azeite, que ele tinha estrebarias para colocar os seus animais, redis para os seus rebanhos. Diz que ele edificou cidades, não foi uma, são várias, adquiriu muitos rebanhos, vacas, ovelhas. E tem um detalhe, no final do verso 29. Por que ele tinha tudo isso? Porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Só que o coração dele esqueceu-se disso. E ele se exalta. O verso 30 diz que ele agora faz um açude, canaliza água, então coloca água na cidade de Davi e frisa o cronista no final: Ezequias prosperou em toda a sua obra. Tudo o que ele fez, ele prosperou muito, mas por quê? Por causa do final do verso 29. Só que Ezequias se esquece disso. Quando se adquire muito, queridos, conhecimento intelectual, dinheiro, bens, fama, status, até mesmo conhecimento bíblico, o orgulho pode nos alcançar e nos derrotar, de maneira que nós nos esqueçamos do Senhor, de quem é que nos dá tudo aquilo que temos. Então, no verso 31, a declaração que Deus abandonara para prová-lo e fazê-lo conhecer o próprio coração refere-se a ele olhar para as suas motivações, para ele discernir por que ele está agindo do jeito que está agindo. Que espaço essas coisas, esses bens materiais, essa fama tomou em seu coração. As pessoas vão lá, os embaixadores dos príncipes da Babilônia foram enviados para ver sobre esse prodígio na sua vida. E o texto diz que naquela hora Deus o desampara. 2 Reis 20, de 12 a 19, vai mostrar para a gente como é que está o coração de Ezequias, quando aqueles homens estão ali para conhecer o que ele tem. Mas o que mais ajuda-nos a entender a luta do coração de Ezequias, nós vemos em Isaías 38, verso 17 e 20. Eu vou fazer a leitura do texto. Trata-se de um cântico que ele escreve, Ezequias, depois que ele recebe mais 15 anos de vida gratuitamente do Senhor, que tinha falado para ele através do profeta Isaías que ele morreria. Ele então ora, chora, e Deus dá para ele mais 15 anos de vida. E ele escreve assim no seu cântico, verso 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. O Senhor veio salvar-me. Verso 20. Pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ele precisava conhecer o coração, queridos, e esse cântico, ele diz: Deus veio me salvar, eu estava perdido, cheio de pecado, meu coração estava enganado. E com o sentir-se desamparado, abandonado por Deus, ele pôde refletir sobre como estava conduzindo a sua vida. Jonas, já foi citado aqui domingo passado por 2 oportunidades, mas é interessante nós lembrarmos disso também, porque Jonas precisa experimentar esse afastamento de Deus, passar pela luta, pela dificuldade, para que ele conheça o seu coração. Então ele vai para o fundo do porão, para o fundo do mar, para o fundo do ventre do peixe, para conseguir ir para o fundo do seu coração e reconhecer o seu pecado. E enquanto ele está na barriga do peixe, do grande peixe, ele se arrepende e reconhece que somente Deus pode dar para ele salvação. E que ele não merece essa salvação, é pura graça.
O afastar de Deus tantas vezes vem para me levar a olhar para dentro. Provar o meu coração, fazer com que eu olhe e conheça o meu coração. Ou seja, qual a motivação que Ezequias exercia o reinado? Por que ele acumulava tanto? Por que ele construía tanto? Por que ele se gabava tanto do que tinha? E você vê isso lá em 2 Reis 20, de 12 a 19. Mas há um terceiro motivo pelo qual ele é abandonado. O verso 32 diz assim, 2 Crônicas 24, verso 32. Quanto aos mais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Deus tinha mais para a vida de Ezequias. E por amar Ezequias, Deus não deixaria que Ezequias continuasse distante dele. Então Deus, de maneira sábia e graciosa, se afasta dele temporariamente. Deixe com que ele lute com seu coração, seja provado em suas motivações, para que ele então seja resgatado e possa continuar servindo a Deus segundo o propósito de Deus. Queridos, não é diferente na minha e na sua vida. Todas as vezes que eu e você nos sentimos abandonados por Deus, seja qual for a luta que você estiver enfrentando, ou é você que abandonou, ou Deus está querendo te levar a olhar para o seu próprio coração, discernir as suas motivações, conhecer o que está lá dentro, provar a sua fidelidade ao Senhor. Deus concede a Ezequias mais 15 anos de vida depois que fala que ele vai ser morto, porque tinha muito ainda a ser feito a partir desse homem. O abandono de Deus nos prepara, nos molda, nos capacita, nos transforma para continuarmos obedientes e servindo ao Senhor. Quando eu e você nos afastarmos daquilo que Deus tem para nós, Ele vai trazer de volta. Ele vai nos buscar. E nessa hora, muito provavelmente, eu e você vamos enfrentar lutas e dificuldades, tribulações, e nos sentirmos abandonados por Deus. Mas, no fundo, não estamos abandonados. Na verdade, Ele está nos abraçando e nos chamando de volta. Para isso, Ele precisa dar uma chacoalhada no nosso coração, para que nós continuemos andando na Sua presença, fazendo a Sua bondade. Então, queridos, Deus não nos abandona. Jamais. Jamais seremos abandonados por Deus. Agora, Ele pode se afastar temporariamente, dar para mim e para você, essa sensação de que estamos sozinhos, para que nós olhemos para o próprio coração. Eu e você, sim, nós abandonamos ao Senhor. Quando nós não andamos segundo a sua verdade, segundo a sua vontade, nesse exato momento eu e você estamos abandonando ao Senhor. Quando Natã confronta Davi no seu pecado, contra Batseba e também a morte de Urias, Natã diz primeiro que Davi desprezou a palavra de Deus. Depois Natã diz que Davi desprezou a Deus. Desprezar a palavra de Deus é desprezar o próprio Deus. E eu e você, sim, nos afastamos do Senhor quando seguimos o nosso próprio coração e não a sua vontade. É pura graça de Deus o que Ele faz aqui com Ezequias. E é pura graça de Deus quando Ele faz na minha e na sua vida. No caso de Ezequias, Ele quer testar o caráter de Ezequias. O abandono vem para testar a qualidade dessa espiritualidade, a fidelidade de Ezequias ao Senhor. Mas também levá-lo a conhecer o próprio coração. Ele sondar as suas motivações, o que está lá mais profundo do seu coração. E não é diferente comigo e com você. E ele também, Ezequias, é abandonado para que nessa restauração, nessa consciência, nesse olhar para o coração, ele então, resgatado de si mesmo,
possa viver em obediência e fidelidade à vontade do Senhor. Queridos, uma das maiores bênçãos que eu e você precisamos, depois da salvação em Cristo Jesus, é sermos livres de nós mesmos, do nosso coração. Do nosso coração. Nós vamos recebendo tanto do Senhor, recebendo tanto do Senhor, recebendo tanto do Senhor, que vamos nos esquecendo do Senhor e vamos achando que somos nós mesmos, que conseguimos tudo. E você viu no texto que Ezequias prosperou em toda a boa obra porque o Senhor havia lhe dado muito. E ele se esqueceu disso, como muitas vezes eu e você esquecemos. E começamos a viver como se nós estivéssemos conquistados com a nossa própria força e aí não mais andamos segundo a vontade do Senhor. O que fazer quando sentir-se abandonado por Deus? O que Ezequias fez? 2 Reis, capítulo 20, verso 3. Verso 2. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. O que essa declaração diz para mim e para você? Ele tem consciência de que ele andou, não está andando mais. Lembra-te, Senhor, que fui fiel. Lembra-te, Senhor, que o meu coração era inteiro a ti. Lembra-te, Senhor, que eu fiz o que era reto aos teus olhos. Mas não faz mais. É por isso que o verso 3 continua dizendo, ele chorou muitíssimo. Arrependimento. E tanto é sincero que Deus o perdoa. Verso 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Glória a Deus. Queridos, quando eu e você nos sentirmos abandonados pelo Senhor, temos que nos voltar para Ele. E falar, Senhor, aonde é que eu estou errado? Aonde está o meu pecado? Como está o meu coração? Porque o Senhor me conhece, eu sou teu. E só pode fazer isso quem é do Senhor. Eu sou teu. Eu amo ao Senhor, mas aonde que eu estou falhando? Onde eu estou errando? O que precisa ser corrigido? Essa oração é uma oração de quem se reconhece totalmente dependente de Deus. Que a vida não é sua própria, mas é do Senhor. E eu quero viver para o Senhor. Deus é o dono dessa vida. Então, Ezequias entende isso. E esse é o caminho para mim e para você. Quando você se sentir abandonado por Deus, corre para Ele. Corra até Ele. E ore como Ezequias. Peço-te, lembra-te, Senhor, que eu sou teu. Que eu andei em fidelidade, tive inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Chore diante do Senhor. Coração quebrantado. Fale com Deus o que precisa ser falado. Coloque-se diante do Senhor. Deus não abandona os seus filhos. Essa atitude vai fazer com que, e isso de todo o seu coração, se você fizer isso de todo o seu coração, eu não tenho dúvida que a resposta será a mesma que Ezequias recebeu. Porque Deus nos ensina, queridos, em 1 João 5,14, que tudo aquilo que nós pedirmos, segundo a vontade do Senhor, Ele nos ouve. E o que Ezequias está pedindo aqui é para ser transformado, para ser livre do seu pecado, para ser fortalecido para andar na presença de Deus. Então, quando eu e você pedimos isso ao Senhor, pode ter certeza que você vai receber. Porque Deus é o maior interessado em que você ande na presença dEle. Porque quanto mais você andar na presença dEle, viver segundo a vontade dEle, mais Ele será visto através de você. Então Ele receberá a glória. Deus não pode abandonar seus filhos. Deus não abandona. Deus não abandonou Jesus na hora mais difícil. Deus não abandonou o povo de Israel quando estavam diante do Mar Vermelho.
Deus não abandonou, queridos, aqueles 3 jovens na fornalha. Deus não abandonou Daniel na cova dos leões. Deus não abandonou Paulo e Silas na prisão. Deus nunca te abandonou e nunca te abandonará. Essa é a certeza que você pode ter. Agora você abandona o Senhor. Quando você segue o seu caminho e não o caminho dele. Você experimenta essa sensação de que Deus abandonou quando existe algo errado dentro de você que precisa ser corrigido. Deus não te abandonou. Por isso Cristo morreu na cruz, para te dar a vida eterna. Você que crê e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus jamais te abandonará. Pelo contrário, Ele quer você junto dele, em todo o tempo. Então, se necessário for, Ele vai deixar você sentir-se abandonado. Mas Ele não abandona. Mas talvez você que está ouvindo essa mensagem ainda não tem essa intimidade, essa proximidade, não se sente seguro com esse Deus. O convite para você é: venha até o Senhor. Ore como Ezequias. Diga: Senhor, eu quero experimentar desse cuidado. Eu me sinto totalmente abandonado nesse mundo caído, com tanta tragédia, com tanta morte, com tanto sofrimento. Então venha, porque o seu pecado é que gera afastamento do Senhor. Mas se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, pedir para que Ele assuma o controle da sua vida, então você desfrutará dessa vida abundante. Não abandone esse convite que o Senhor faz para você nessa noite. Entregue-se a Cristo. Experimente essa presença. Porque a nossa esperança está nesse Deus que jamais nos abandonará. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós olhamos para a realidade à nossa volta e começamos a pensar que está próxima a volta de Jesus Cristo. Então nós precisamos ter segurança de que estaremos com Ele por toda a eternidade, porque Ele não nos abandonou. A nossa esperança está no Deus que não nos abandona, jamais nos abandonará. Deus falou com Moisés, falou com Josué e fala comigo e com você hoje. Hebreus registra isso, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa é a certeza que você pode guardar no seu coração. Quando você se sentisse abandonado, é hora de fazer uma análise do próprio coração e ver o que está errado. Se é o seu sentimento de quem abandonou o Senhor, está invertendo a ordem, ou se há algo errado que Deus está querendo que você olhe, compreenda, discirna para ser corrigido. Feche seus olhos. Dedique-se um instante em oração. É hora de colocar o coração, sua esperança nesse Deus que jamais te abandona e talvez pedir perdão pelos momentos em que você tem se afastado do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por essa maravilhosa graça providente, onde mesmo quando nós estamos perdidos em nossos pecados, o Senhor manifesta-se para nos trazer de volta. Obrigado por tão grande amor. Obrigado pela certeza de que o Senhor nos leva a refletir, o Senhor nos prova, o Senhor nos leva a conhecer o próprio coração, porque o Senhor tem algo a ser trabalhado, restaurado,
transformado em nós, para que vivamos para a Tua glória, para que andemos na Tua presença, para que reflitamos o Teu caráter ao mundo, para que anunciemos o Evangelho da salvação. Obrigado, porque o Senhor jamais nos abandonará. Tu és o Deus sempre presente. Mas há momentos difíceis na vida, Senhor, que parece que o Senhor nos abandonou, que nós estamos sozinhos. Nada dá certo, a oração não é ouvida. Deus, visita cada um dos meus irmãos que estão aqui ou que estão ouvindo essa mensagem, com a certeza de que o Senhor está presente, sim, que o Senhor está trabalhando na nossa vida, naquilo que nós precisamos experimentar do Senhor. Ensina-nos a descansar na certeza de que o Senhor reina absoluta e soberanamente. E isso nos aproximar mais do Senhor, para discernirmos e termos o coração conformado ao coração do Senhor. Faz assim, Pai, nós te pedimos, pois queremos viver para Ti, na força do Senhor, para a Tua glória, mostrando ao mundo quem é o nosso Deus. Eu oro por aqueles que ainda não experimentam vida com Cristo. Deus, visita-os nessa hora com salvação, leva-os ao arrependimento, leva-os ao conhecimento da Tua graça e, constrangidos por esse amor, se dobrem quebrantados diante de Jesus. E possam ter essa mesma experiência que nós, que já somos discípulos, temos, de que o Senhor jamais, jamais nos abandonará. Assim pedimos, assim cremos e assim esperamos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Um dos cuidados do Senhor com a sua igreja, deixando claro que Ele não criou e abandonou e deixou vivermos como gostaríamos, é o fato dele levantar homens para pastorear o seu rebanho. Nós temos, nessa hora, um ato de ordenação e investidura de oficiais. Nós elegemos um presbítero, nosso irmão Antônio Sattler, e 2 diáconos, Assis e o Dr. Marcos. E eu vou convidá-los para que venham aqui à frente. Também os presbíteros da nossa igreja, presbíteros em disponibilidade presentes, podem vir também. Venham aqui à frente. Nós vamos ter esse momento com o ato. Família, esposas que estiverem aqui, puderem vir também, por favor. Deus graciosamente nos conduziu, queridos, numa assembleia no último domingo, depois de um longo processo iniciado lá em dezembro do ano passado, e Deus nos mostrou aqueles que Ele já tinha escolhido e separado. O presbítero Antônio Sattler foi eleito presbítero, e nossos irmãos, vocês podem ficar aqui, pode vir do meu lado aqui, por favor. Diácono Assis e o diácono Marcos Ferreira. Pode vir com as esposas, ficar aqui assim, pode sim, fica do ladinho aqui. Daqui a pouco é que elas... Então, graciosamente, Deus conduziu a igreja para que esses homens fossem separados e eles têm assumido a responsabilidade de pastorear o rebanho do Senhor com os dons, talentos e o chamado do Senhor. E eu quero, então, fazer aqui dar algumas instruções e fazer algumas perguntas aos nossos irmãos. Assis, Marcos e Antônio Sattler. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça da igreja, quem possui todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra, deu à igreja oficiais, presbíteros e diáconos, para pastorear e, em seu nome, cuidar do rebanho que é do Senhor, de acordo com a sua palavra. É a palavra que orienta o agir de vocês. Quanto aos presbíteros, no Novo Testamento, nós vemos o governo da igreja por orientação divina, autoridade do Senhor, a cargo dos presbíteros. Eles governam, eles pastoreiam, eles cuidam do rebanho do Senhor, usando-se da palavra,
dirigidos por essa palavra, ensinando a palavra, prioritariamente fazendo com que o povo, levando o povo a conhecer o Deus da palavra e a palavra de Deus. E vocês são chamados a isso, ou você, presbítero. As Escrituras dizem que o presbítero deve velar sobre si, cuidar de si mesmo, e sobre o rebanho, confiado a você, da parte do Senhor. Isso eu li recentemente aqui na instrução, em Atos 20, 17, 18 e 28. Assim compete ao presbítero, regente, tomar parte no governo, na disciplina, na superintendência das igrejas locais a que pertencem e da Igreja Presbiteriana do Brasil em geral, quando para isso eleitos conjuntamente com os pastores ou presbíteros docentes, os ministros da palavra. O cargo do presbítero regente é, portanto, de grande importância e solene responsabilidade. Todos os que exercem devem buscar em Jesus toda a capacidade, toda a sabedoria, todo o poder e autoridade e graça para cumprir os seus deveres. E os membros da igreja devem sustentar em oração, auxiliando-os nessa caminhada. Mas Deus também aprove ao Senhor levantar diáconos. Em Atos de 1 a 6, fica claro para nós o cuidado do Senhor para com o seu povo, levantando diáconos, homens de boa reputação, cheios de sabedoria, cheios de fé e do Espírito Santo, para cuidarem do ofício de servir à mesa. Servir aos necessitados, aos órfãos, às viúvas, no cuidado do pastoreio do rebanho, objetivamente, com essa função, com esse ofício. Compete, pois, aos diáconos receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres e para fins piedosos, distribuir essas ofertas segundo o desígnio da igreja, cuidando dos pobres, órfãos e viúvas, zelar pela boa ordem no serviço divino, cuidar no desempenho do ofício, para que o povo viva na presença do Senhor Jesus. Os diáconos, portanto, são na igreja os ministros da distribuição da caridade fraternal, da ordem do culto, auxiliando os presbíteros regentes e presbíteros docentes no pastoreio da igreja. Dito isto, eu tenho algumas perguntas para vocês, depois para a igreja. Então, primeiro para vocês, diáconos e presbíteros. Vocês creem que a Escritura do Novo Testamento, do Antigo Testamento, são a palavra de Deus e que esta palavra é a nossa única regra de fé e prática de conduta cristã? Sim. Vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Vocês sustentam e aprovam o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Vocês aceitam o ofício, você, Antônio, de presbítero, vocês dois, de diácono, e prometem desempenhar fielmente esses deveres do encargo de cada um? Sim. Vocês prometem procurar, manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da Igreja de Cristo? Sim. Para a igreja. E eu vou pedir para quem concordar, ficar de pé. Vocês, membros dessa igreja, reconhecem e recebem esses nossos irmãos como presbítero regente e como diáconos? Sim, então, fica de pé, por favor. Bom que você dá um descanso para o banco. Segunda pergunta. Vocês prometem lhes tributar toda honra, encorajamento e obediência no Senhor, aqui segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja lhes dá o direito do seu ofício? Sim? Ok. Com essas respostas dos nossos queridos irmãos e da igreja, vocês podem se assentar por um instante? Eu quero convidar os homens para
para que se ajoelhem aqui à frente. Aqui, pode ser aqui. Vou convidar os presbíteros. Nós vamos impor as mãos sobre os nossos irmãos. Vou convidar o reverendo Adail para vir aqui à frente, por favor, reverendo. Pode vir para cá um pouquinho, para ficar mais aqui. Vou pedir ao reverendo Adail que nos conduza nessa oração. Ó Deus, Tu és o nosso Deus forte e poderoso, e nós Te buscamos porque as nossas almas anelam por Ti, e o nosso corpo, Pai, Te deseja como terra árida, exausta e sem água, porque sem Ti não podemos viver. Nós Te damos graças porque Tu não nos abandonas em momento algum da nossa vida, Pai, e nós Te pedimos encarecidamente que, em nome de Jesus, nunca nos sintamos abandonados pelo Senhor, que nós andemos sempre nos Teus caminhos, que esta igreja seja sempre fiel a Ti, que estes homens que foram eleitos para serem presbítero e diáconos desta igreja, agora nessa cerimônia de ordenação, de investidura, eles possam assumir um compromisso contigo, ó Deus, de coração sincero, para andarem na Tua presença, amém, para fazerem a Tua vontade, amém, para serem modelos do rebanho, amém, para procurarem corrigir na sua vida tudo aquilo que não te desagrada, que te desagrada, Senhor, para não se sentirem abandonados por Ti e para continuarem realizando o ministério para o qual Tu os chamaste. Abençoa este conselho que impõe as mãos sobre estes homens. Que a Tua igreja sempre seja conduzida pelo Teu Santo Espírito através de homens que temam sempre o Teu nome, que andem sempre na Tua presença, que sejam inspirados, orientados, iluminados por Ti na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a igreja que elegeu esses homens para que possa apoiá-los com oração e também, ó Deus, com a sua destra de solidariedade, para que eles se sintam apoiados e estimulados a continuar realizando o Teu trabalho de coração sincero. Pai, esta é a oração que nós fazemos, confiados única e exclusivamente na graça, na misericórdia e na cruz, onde foi derramado sangue por nós, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, nós oramos. Amém. Amém. Vamos aguardar os irmãos receberem o cumprimento da destra de companhia para que eu, então, possa declará-los ordenados e investidos.
Cumprimentos finalizados, eu quero dizer ao nosso irmão Antônio Sattler, diante dessa oração e como ministro do Evangelho, eu declaro regularmente eleito vocês, declaro ao nosso querido irmão Antônio ordenado e investido no ofício do presbítero regente, nosso querido irmão Marcos ordenado e investido no ofício do diácono e Assis investido no ofício de diácono, uma vez que ele já foi ordenado. Tudo isso segundo a palavra do Senhor, segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, quero dar uma palavra como pastor de vocês. E eu quero fazê-la usando a palavra do Senhor. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe. Seja Ele que vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, não a de vocês, a de Jesus, operando em vocês o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Hebreus 13, 20 e 21. É uma oração. No final da carta, lembrando que nós somos totalmente dependentes de Deus. Queridos, não queiram servir ao Senhor na força do braço de vocês. Busquem ao Senhor, dependam do Senhor. Peça para que Ele encha o coração de vocês. Ele é o supremo pastor Jesus, e é Ele que vai ensinar vocês a pastorearem o rebanho que é dele. Não caminhe na força de vocês, caminhe na força do Senhor. É muito fácil a gente querer resolver as coisas do nosso jeito, com a nossa força. Mas o texto bíblico diz, pede para que Deus de toda a paz, que ressuscitou Cristo o supremo pastor, dê para vocês a capacitação, vos aperfeiçoe naquilo que vocês precisam, para servi-lo, para que Ele receba glória. A glória não é nossa. A glória é do Senhor. Vivemos para Ele. Que Deus os conduza, juntamente com o colegiado, o conselho dessa igreja, junta diaconal dessa igreja, e como corpo de oficiais, no pastoreio dessa igreja, rebanho do Senhor nesse lugar. Quero fazer mais uma oração antes de vocês se sentarem. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque um momento como esse, ele ultrapassa qualquer entendimento de algo administrativo e burocrático. É a manifestação clara do amor e do cuidado do Senhor pelo teu rebanho, levantando homens segundo o teu coração, para servirem no cuidado, uns servindo no ministério da palavra, da oração, outros servindo no ministério do serviço diaconal, no cuidado das mesas. Que o Senhor, Pai, presente nesse lugar, continue nos dando esse entendimento de que vivemos para a Tua glória e de que aquilo que fazemos, servimos para que o Teu nome seja conhecido em toda a terra. Esses queridos irmãos precisam do Senhor, dependem do Senhor. Assim como todo o conselho, como esses pastores dessa igreja, como toda a junta diaconal. E nós estamos aqui como povo teu, pedindo a tua graça a nos capacitar nessa caminhada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.